Olá, queridos, bom dia, meus amados, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E hoje, sábado, começando esse sábado com muita gratidão no coração, né? Que seja um sábado cheio de muitas bênçãos e realizações a todos. E o nosso título de hoje está falando sobre gratidão, o poder da gratidão. A palavra do Senhor em Provérbios 15:13 fala que um coração grato aformoseia o rosto. Isso significa que quando nós somos gratos, né, nós somos mais felizes, nossa aparência, né, é muito mais bonita. Um coração grato aformoseia o rosto, porque quando nós somos ingratos, né, automaticamente nós vivemos emburrados, de mau humor, né? Mas o nosso título hoje vai falar sobre o poder da gratidão e o quanto um coração grato, né, aformoseia o rosto. Na verdade, essa palavra está em Provérbios 15:13. A nossa leitura não está falando propriamente desse coração grato que aformoseia o rosto, mas eu quis aqui complementar que realmente um coração grato aformoseia mesmo o rosto. A nossa palavra está em João 6:11, que fala assim: então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez mesmo com os peixes. João 6:11. A gratidão vai muito além de palavras ao vento. Ela é uma forma de enxergar o mundo e de viver a vida. Um exemplo disso é Jesus, que perante 5.000 pessoas agradeceu por ter em mãos modestos 5 pães e 2 peixes. Este ato de Jesus não apenas mostra sua humildade, mas também a profundidade de sua fé. Ele foi grato pelo pouco que tinha em mãos, crendo que para Deus era o suficiente. Jesus nos ensina uma lição inestimável: a quantidade é irrelevante. E que verdadeiramente importa é a gratidão que carregamos no coração. Foi após agradecer a Deus pelo pouco que tinha que o milagre da multiplicação ocorreu, demonstrando que a gratidão é fértil, capaz de gerar abundância onde antes havia escassez. Assim somos convidados a refletir: como está o nosso coração? Temos cultivado a gratidão ou a murmuração? Muitas vezes, como os discípulos, duvidamos do poder que há no pouco aos nossos olhos. Anos atrás, quando o meu filho ainda era pequeno, enfrentando situações financeiras difíceis, a ponto de não ter condições de comprar um alimento para o dia seguinte, lembro-me que o João Pedro pedia iogurte e nós não tínhamos como dar. Você que é pai ou mãe pode imaginar como nos sentimos ao poder comprá-lo, de não poder comprá-lo, mas nunca fomos desamparados. Deus sempre enviava a provisão no tempo certo. Não tínhamos muito, mas o Pai nunca deixou faltar o necessário, né? Nessa leitura aqui o autor fala, né, que o filho estava ali pedindo algo, ele não tinha dinheiro para comprar, né, que estava passando por dificuldade. E eu me lembrei, né, de um tempo em que eu trabalhava costurando lá na Avenida Paulista e estudava, fazia faculdade de pedagogia na João Dias. Saía de casa por volta de 6 da manhã, voltava 1 hora da manhã, porque a faculdade era longe, né, morando em Embu das Artes, trabalhando na Paulista e estudando na Avenida João Dias. E ali meus filhos ficavam bastante sozinhos, não estavam muito felizes com aquela situação, mas eu estava ali trabalhando, estudando, enfim. Meu esposo não tinha ido trabalhar naquele dia, ele trabalhava de motoboy de dia e à noite ele trabalhava no cemitério. E naquela manhã, né, na verdade a gente morava num prédio do CDHU, num lugar muito, muito humilde, onde não tinha asfalto, né, e era um prédio residencial onde havia muitas pessoas de baixa renda, né, e
eu lembro que no quinto andar, a gente morava no quarto, no quinto morava uma família de muitos filhos pequenos. E meu marido sempre dava pão, eles iam lá na porta, pedia pão, pedia as coisas, e a gente sempre dava para eles. Quando não tinha o pão, dava uma moedinha para eles irem comprar, que tinha um barzinho assim que ficava bem em frente ao portão de saída, enfim. Naquela manhã, meu marido não tinha o pão em casa e nem tinha nenhuma moeda. Ele falou que procurou, revirou tudo, não achou nenhuma moeda. Que naquela manhã ele ajoelhou com os meus 2 filhos, que tinha na época acho que talvez 8 e 10 anos ou um pouquinho mais. E ali ele orou com os meninos, chorou ali. E daqui a pouco ele falou, olha, quer saber? Não vamos ficar aqui chorando não, né? Vamos na casa da avó. E aí pegaram para ir na casa da minha mãe. Quando eu cheguei à noite, eles estavam contando, né? Na verdade, no outro dia, que foram na casa da avó, choraram ali com o pai e tal. Depois eles agradeceram a Deus por tudo, foram para a casa da minha mãe. E no caminho, meu marido viu uma placa lá, hoje onde Deus nos deu aquele lugar, né? Tinha uma placa de passa-se o ponto, né? De um lava rápido. Ele não tinha dinheiro, não tinha recurso, aliás, não tinha uma moeda para poder comprar pão nem para ele, nem para os vizinhos. E ele desejou ter aquele ponto de lava rápido. Aí ele começou a fazer alguns negóciozinhos, uma moto, acho que um carro velho que ele tinha, trocou na moto do meu irmão e depois pegou a moto do meu irmão, trocou nesse ponto de lava rápido que hoje é lá onde Deus nos deu, um ponto comercial no Embu das Artes. E queridos, tem momentos na vida da gente que a gente não tem recursos, a gente não tem condições, né? Falta o pão, não tem uma moeda, mas o Senhor é conosco, nós temos que dobrar nossos joelhos, né? Pedir a Deus para que nos direcione, multiplique o pouco que a gente tem. E o Senhor nos dá condições da onde não existe, né? Tudo que nós temos hoje, nós nunca tivemos R$ 1 guardado para dizer, olha, eu guardei tanto de dinheiro para comprar tal coisa. Não, sempre o Senhor multiplicou o pouquinho que tinha nas mãos, o Senhor multiplicou e multiplicou. Louvado seja Deus, né, por todas as coisas, de onde Ele nos tirou, onde Ele nos colocou. Então, queridos, temos que ter um nosso coração muito grato, né? Porque o Senhor sempre prospera e abençoa um coração grato. E continua a leitura, fala assim: o seu pouco, se aliado a uma grande fé, é o suficiente para Deus agir e multiplicar. Vamos ler de novo. O seu pouco, aliado a uma grande fé, é o suficiente para Deus agir e multiplicar. Em todo tempo, seja generoso, ame, compartilhe e agradeça. Seja grato pelo que você já tem hoje, muito além do que é material, a saúde, a família, o trabalho, os amigos, enfim, independentemente do que você esteja enfrentando, troque a reclamação pela gratidão, porque no tempo certo Deus intervirá. Então, queridos, agradeça pela vida, pela saúde, pela família, pelo alimento. Não importa se você não tem um dinheiro, né, na mão naquele momento, se às vezes está faltando até mesmo o pão, com certeza o Senhor vai prover, não vai passar fome, vai haver recurso, vai haver solução, vai haver multiplicação. Ore ali naquele pouquinho que você tem, seja grato, né? Agradeça como Jesus fez, né? Agradeceu por esses pães e esses peixes e ali foi multiplicado. Então sempre entregue a Deus o seu pouco, porque aliado com a sua fé, Deus vai multiplicar. Não tenha dúvidas, querido, falo com toda a propriedade. O pouco que você tiver aliado com a sua fé, entregue, né? Entregue, consagre ao Senhor e Ele vai multiplicar e você vai contar a bênção em nome de Jesus. A nossa frase do dia de hoje fala assim: o milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. Olha que lindo! O milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão.
linda, né? Então é isso. Nós devemos ser gratos e assim automaticamente vivemos a multiplicação. A nossa palavra-chave de hoje é multiplicação. E vamos ficar com essa palavra linda no nosso coração, né? Essa palavra de Provérbios 15:13, que o coração grato formoseia o rosto. Então se alegre, seja feliz, seja grato pelo que Deus já te deu e o mais Ele vai fazer por você. Então agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração e o mais Ele fará. Seja grato, né? Esteja sempre na presença do Senhor, agradando a Ele. E nada vai te faltar, nada. Ele nos supre em tudo. Aliás, Ele dá além do que a gente sonha ou imagine. Independente de você ter bens materiais, agradeça a Deus pela vida, pelo ar que respira, pelo que come, pelo que veste, por onde dorme, por ter um cobertor quentinho para se agasalhar, por ter uma família, por todas as coisas. Seja grato, querido, seja grato. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão, revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.